Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos coloquemos num tempo de silêncio, em oração. Peçamos ao Espírito Santo que venha nos ajudar a compreender tudo que essa palavra hoje revela para nós. Oremos em silêncio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós estamos numa etapa muito importante da vida de Jesus. Nós estamos há 6 domingos, deixamos o Evangelho de Marcos e passamos para o Evangelho de João, porque depois daquela cena em que Jesus curou muita gente, ensinou, realizou muitos milagres, expulsou demônios, depois daquela assistência que ele deu primeira na beira do mar, quando ele foi para o outro lado, a multidão foi a pé correndo e chegou antes dele. Ele viu a multidão, teve compaixão, eram como ovelhas sem pastor, e terminou Jesus ensinando, curando, e no final dando um grande lanche para todo mundo na multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, desencadeou na vida de Jesus uma grande crise. E hoje nós estamos no ponto alto dessa crise depois da multiplicação dos pães. Por quê? A partir da multiplicação dos pães, os apóstolos, os discípulos, a multidão passaram a ter uma expectativa de Jesus, que Jesus se recusou a satisfazer, a responder às expectativas daquele povo.
Vamos lá, tomem comigo o Evangelho. Os textos de hoje são extraordinários. Você vai levar para casa esse folheto, vai rezar muito essa palavra, porque nem vou entrar na primeira leitura como devia, no Salmo e na segunda leitura. Vou me ocupar mais com o Evangelho, recorrer a um pequeno trecho da segunda leitura, para a gente entender a grande decisão que nós temos que tomar em nossa vida de fé. Não só hoje, mas todo dia, todo momento. No seu folheto é o número 9. João capítulo 6, versículos 60 a 69. Tomem lá comigo. Vamos? Naquele tempo, igreja reage. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, brada: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Aqui nesse texto não está escrito que palavra é essa que é dura. O que Jesus falou que provocou essa reação no povo? Credo, que palavra dura é essa de Jesus? Quem consegue escutar um trem desse? Domingo passado foi a festa de Nossa Senhora da Assunção, portanto nós não tivemos o texto, que vocês precisam de um pouquinho de paciência, são apenas 7 versículos, eu leio. Que palavra é essa que os discípulos consideram dura demais, ao ponto de dizer, quem aguenta escutar um trem desse? A palavra é, domingo passado seria Marcos 6, 51, 58, que não está aí no seu texto. Você depois leva para casa o seu folheto, pega a sua Bíblia e passa a semana meditando essa palavra. Olhe lá, Jesus disse assim para as multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Eles estão atrás de Jesus, querendo o quê? Comida, cesta básica. E Jesus começa com a conversa atravessada dizendo: eu é que sou o pão vivo descido do céu. Quem comer a minha carne, quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo: como é que pode ele dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem me come viverá por causa de mim. É essa palavra que é dura. Eles estão atrás de Jesus querendo cesta básica, e Jesus vem falar para eles sobre a missa, a Eucaristia. Jesus está dizendo aqui nesse texto exatamente o que será a Eucaristia. Vocês estão atrás de mim? Participem da Eucaristia, comam a minha carne, bebam o meu sangue, que vocês vão ter vida em mim, vão permanecer em mim, vocês vão ter vida em mim, eu vou ressuscitar vocês no último dia. Esse pequeno trecho de domingo passado aparece 14 vezes a ideia comer e beber. É isso. Agora vamos ao Evangelho de hoje, volte lá. É exatamente isso. Eles queriam comer e beber, mas era lanche. Eles estavam atrás de Jesus por causa das necessidades básicas. A pior motivação, a pior causa
para você buscar a Deus é se você busca a Deus somente para satisfazer suas necessidades básicas. Não que elas não sejam importantes, elas são importantes. Jesus já ensinou lá no capítulo 1 até o 6 de Marcos, que para as nossas necessidades básicas, Deus nos deu a graça. Deu a terra, deu a semente, a gente semeia, uma sementinha que não vale nada, um grão de mostarda, vira uma árvore grande, até passarinho vem dormir nela. Então, para satisfazer nossas necessidades, qual é a saída? Primeira? Trabalhar. Trabalha que você satisfaz suas necessidades. Se você trabalhando não está resolvendo, pega o pouco que tem, dá graças e reparte, que aí vai resolver. Então, as necessidades nossas são importantes para Deus? São. Jesus já apresentou duas saídas para vencê-la: com trabalho e com partilha. Está claro? Agora, então para que é que a gente está aqui? Essa é a pergunta séria. Qual a motivação que me traz aqui? Muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Versículo 61, me ajudem. Sandra, pega o microfone e me ajuda, por favor, para eu não forçar tanto a minha garganta. Por favor. Toda a igreja, bem bonito. Sabendo que seus discípulos estavam o quê? Estavam murmurando. Leia. Por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? Continua. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes. Para lá. Os judeus, uma coisa muito importante: o Antigo Testamento não tem a ideia de ressurreição do Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, ressurreição era o nome de uma pessoa ser lembrado durante muitas décadas e séculos. Era a perpetuação da memória da pessoa. Isso era a ressurreição. Essa ideia de ressurreição, de céu, de morrer, ressuscitar e ir para o céu, ela é muito nova. Ela chega um pouquinho antes da chegada de Jesus. E é Jesus que traz essa novidade da ressurreição. Ele é, por excelência, o revelador da extraordinária novidade da vida em Deus, que é a ressurreição. Então, Jesus se apresenta diante de nós, enche-se de compaixão por nós, nos cura, nos liberta, dá aquela ceia gostosa de pão e peixe para a multidão. Mas a multidão vê em Jesus apenas alguém para resolver os problemas daqui de baixo. E Ele quer que a gente olhe para Ele e perceba nele como aquele que nos conduz para a realidade do alto, do céu. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Tem um texto que eu já li que chama assim: as palavras que Jesus disse e que eu gostaria muito que ele não tivesse dito. É interessante até. O que Jesus fala para mim que eu gostaria muito que ele nunca tivesse falado? Quais são as coisas que Jesus me fala e que me escandaliza, me incomoda, me desinstala? Isso vos escandaliza? E quando vocês me virem subindo para o céu, para onde eu estava antes? Aí Jesus dá uma paulada. Versículo 63. Leia comigo, bem forte, toda a igreja. O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. Continua. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Para lá. Vocês estão, Jesus falando para nós,
Vocês estão atrás de mim por causa das coisas da carne, das necessidades de vocês: comida, saúde, pagar as contas, conquistar os sonhos, os projetos, passar numa prova, conseguir o emprego que quer, crescer, prosperar. Isso tudo está no plano da carne, das coisas materiais. Nós somos escravas e escravos das coisas daqui de baixo. Essa semana alguém me mandou um vídeo muito interessante de um centro espírita que surgiu em São Paulo ou Minas, não sei, não me lembro onde, em que as pessoas que têm cachorro, gato que morreu, vão lá no centro espírita para receber mensagem dos bichos que morreram. Gente, isso é o nível mais elevado de dependência da matéria, das coisas daqui. Isso significa não permitir que nem os cachorros morram sossegado mais. Tem que ficar perturbando os espíritos dos cachorros. Isso é apego. Apego porque era um trem que eu tocava, que tocava em mim, que brincava comigo. Eu me apeguei. Então eu quero estabelecer uma relação com coisa que eu me apeguei. Embora seja um discurso que pareça ser de espírito, mas não tem nada de espírito. É dependência da matéria. É vínculo com a matéria. A doutrina da ressurreição significa sair dessa realidade daqui. Acabou. Você pode sonhar com quem morreu, fique feliz porque sonhou, mas quem morreu não está comunicando com você. Foi. O plano da vida eterna é outro. O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. Essa matéria passa. Vamos virar pó, vamos virar barro de novo. O problema é que nós buscamos a Deus por causa das coisas materiais. Ainda que essas coisas materiais sejam a minha saúde, a saúde da minha mãe, do meu pai, do meu filho, a minha prosperidade, a prosperidade do meu filho, mas nós somos escravos das coisas daqui. E as religiões hoje que estão fazendo sucesso são aquelas que garantem para você, que você frequentando a religião e fazendo meia dúzia de mandinga, você vai conquistar os reinos daqui. É isso que lota a igreja. Jesus pegou pesado, mas olha o desfecho que vai ter agora. Vamos tomar de novo o versículo 63 até o 65, porque vai ser a grande polêmica, vai ser a grande virada da história de Jesus, quando ele fundou a igreja, os apóstolos, os discípulos e a multidão o seguia. Leia comigo, versículo 63. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Divino Pai Eterno, como é que pode Jesus falar isso para nós aqui? Tem uns de vocês que estão me seguindo, rezando, indo na igreja, confessa, reza o terço, recebe a hóstia, mas no meio de vocês tem uns que não creem. Mas Jesus vai pegar mais pesado ainda. Olha o que ele vai dizer. E acrescenta, mas entre vós há alguns que não creem. Continua. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Minha gente, isso aqui é sério. Quer dizer que tem gente seguindo Jesus, falando com Jesus, pedindo as coisas para Jesus, e Jesus diz: você não crê, você não tem fé. Ai, ai, ai. Será que Jesus não está dizendo isso hoje para mim,
e para você, que embora nós estejamos aqui, nós estamos aqui, mas nós não cremos, nós não temos fé. Nós estamos aqui porque alguém falou para mim que se eu vier aqui eu vou conseguir umas coisas dele, uma cesta básica, uma solução para os meus problemas daqui. E isso significa não crer nele e não ter fé nele. E alguém diz assim: não, irmão, mas tem outras passagens na Bíblia que diz que se você tiver fé, você transporta a montanha, você conquista e faz coisa maior que Jesus. Qual é a coisa grande que Jesus fez? Que ninguém poderá fazer: salvar um pecador do pecado. Essa é a coisa grande. Quer ver qual o desgraçado do homem e da mulher que dá conta de salvar alguém? De morrer, derramar sangue e salvar alguém? Quero ver qual o pior ou qual o melhor, o mais abençoado do homem e da mulher que terá poder de derramar sangue e salvar alguém com sangue. Essa obra é dele. Essa obra dele não se mistura com obra de ninguém. É única. Por isso é que ele diz: tem alguns de vocês que não creem, que não têm fé. Estão aqui, ó. Estão aqui por causa das coisas daqui. Quando Jesus diz isso, versículo 65, e acrescentou, olha só o que ele vai dizer agora, porque a partir desse versículo 65, vai ter o grande e primeiro racha na igreja. A primeira grande divisão na igreja foi quando Jesus falou o versículo que ele vai dizer agora. Leia comigo, bem acordados. Brada a igreja. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Para lá, porque isso aqui Jesus já falou para nós há 2 domingos atrás. Por que é que eu estou aqui? Por que é que você está aqui? Tem 2 possibilidades. Primeira, eu estou aqui porque as minhas necessidades, os meus apertos de vida me trouxeram aqui. Então eu quero que Jesus resolva meus problemas. Essa é a primeira causa. Agora Jesus está dizendo uma nova: que ninguém pode chegar até Ele a não ser que lhe seja concedido pelo divino Pai eterno. Portanto, chegar a Jesus, ter acesso a Jesus, ficar amigo de Jesus, alcançar de Jesus a graça que Ele pode dar, é uma graça que o divino Pai eterno concede. Eu vou repetir, porque pode ser que muitos que não creem, que não têm fé ainda, e nem querem ter, ainda não entenderam. Quando você pega a Bíblia, abre, lê, quando você reza, quando você entra na igreja, quando você participa da missa, quando você recebe o corpo e o sangue de Jesus, come e bebe o corpo e sangue dele, você sai da igreja dizendo: obrigado, divino Pai eterno, porque o Senhor me concedeu chegar a Jesus. Isso basta. Estar próximo de Jesus, ser amigo de Jesus, ter a vida minha nele, tomar parte com ele, comendo e bebendo o seu corpo e sangue. Obrigado, Pai eterno. Ainda que eu venha perder minha saúde, perder meu emprego, perder minha vida, perder marido, filho, perder os bens e as riquezas, obrigado, divino Pai eterno, porque não existe nada mais sobrenatural e extraordinário do que ser conduzido pela mão do Senhor até Jesus
para tomar parte de uma vida que só Jesus oferece. Obrigado. Minha gente, vocês não se assustem com o que eu vou falar não, mas sabe que quando eu prego isto, me dá um cansaço no corpo, mas um cansaço, porque a sensação que eu tenho é que isso para o mundo de hoje, para a igreja, não faz a menor importância. Para o mundo de hoje e para a igreja, interessa uma coisa: eu vim aqui porque as minhas necessidades me trouxeram aqui, e eu quero um Deus poderoso, que opere milagres poderosos, para que eu possa dizer: o Senhor fez milagre na minha vida. Eu venho por causa da necessidade, e não porque a mão do Pai Eterno me trouxe até Jesus. Quando Jesus fala isso, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Aí é a hora que as portas da igreja começaram a ter uma circulação de gente, uma transição de gente. É a hora que ocorreu a primeira fuga de católico da igreja. Vamos ler? Vamos lá? Ai, Jesus, ajude-nos, Divino Espírito Santo, não permita que nós leiamos essa palavra e saiamos daqui sem entendê-la. Espírito Santo, opere em nós a graça de compreender o que vamos ler agora. Versículo 66, leia junto. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Para lá. Imagine essa cena. Jesus lá pregando. Aí ele lasca a lenha dizendo: tem muitos de vocês que estão aqui que não creem, muitos de vocês que estão aqui que não têm fé, muitos de vocês que vieram parar aqui não porque o Divino Pai Eterno deu a graça de vocês encontrarem em mim a salvação, muitos de vocês estão aqui por causa das coisas da carne, da matéria, e não do Espírito que dá vida. A partir daquele momento começou um cochicho, um cutucando o outro, dizendo: vamos embora desse trem, vamos embora daqui, nós não vamos achar nada com esse cara não, vamos sair daqui, compensa ficar aqui não, aqui não vai dar resultado nenhum não. A ofertinha que a gente deu para ele, o pão que a gente deu para ele multiplicar, o dinheirinho que a gente deu para a igreja, o dízimo, o que a gente já trabalhou pela igreja, deixa para lá, não compensa, vamos embora. E vou dizer uma coisa, que pode parecer desabafo meu, mas não é não. É sofrimento, não é desabafo, é sofrimento. Uma coisa impressionante na igreja: toda pessoa que sai da igreja, ao sair da igreja, abandona Jesus. Ainda que ela entre em tudo quanto é tipo de religião, mas ao sair da igreja, ela abandona Jesus. Outra coisa, nunca vi alguém sair da igreja, abandonar a igreja e ficar feliz indo embora sozinho. Quem sai da igreja tem prazer em desgraçar a própria vida e arrastar um punhado com ele, tirando da igreja. O Dart, que é velho, sabe dessa história melhor do que eu, não sabe? Presta atenção, quando alguém se decepciona com a igreja, como é que ele começa a destruir no coração das pessoas o crer, a fé das pessoas, e dizer: não compensa, sai dessa. Eu imagino o dia que Jesus pregou isso lá, e que o povo começou a sair da igreja. Eu imagino o tanto que eles mandaram WhatsApp uns para os outros, e mensagem no celular, e e-mail, não é? E telefonaram dizendo: ih, você viu o barraco que foi na igreja? Esse cara não está com nada não, metade da igreja saiu e vazou. Até os discípulos que estavam com ele caminhando já 3, 4 anos,
vazaram. Compensa não. Desmoralizaram. São 3 categorias de gente: a multidão. O Evangelho fala também de as multidões. 3 categorias de gente: as multidões, os discípulos, que o Evangelho fala que eram 72, e os 12 apóstolos, que eram mais próximos de Jesus. Quando Jesus carga o prego, quando Jesus pega pesado dizendo: olha, tem muita gente que está aqui, não crê, não tem fé, e veio aqui porque a necessidade mandou, não foi o Pai que concedeu a graça de estar aqui comigo. Vamos ler de novo agora o versículo 66 até o final. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: grita, igreja, vós também quereis ir embora? Jesus faz essa pergunta para mim e para você. Você também quer ir embora? Vaza. Não tem importância não. Você está aqui não por causa do espírito, mas por causa da carne, das necessidades e dos desejos e das ambições da carne. Vai embora. Você está aqui, mas você não crê e não tem fé. Vai embora. Você está aqui, mas você não veio parar aqui porque o divino Pai Eterno concedeu a você a graça de estar perto de mim. Pode ir embora. Perde tempo não. Vaza. Vai pecar, porque o que você está fazendo aqui não vai te alcançar nada. Vai embora. Gente, Jesus é a autoridade, né? Ele é muito seguro, não é? Ele é totalmente seguro no que ele faz, não é? Ele não tem de oscilação absolutamente nada. A segurança dele, a firmeza, a clareza de Jesus em se apresentar, em dizer para nós quem somos nós, em perguntar para nós: e você também quer ir embora? Vai, vaza. Se você for embora de perto de Jesus, se você sair da igreja, você perde Jesus. Se você perder Jesus, você perde a igreja. Pegue aí na mesma página o versículo 25 da segunda leitura da carta aos Efésios, na mesma página do Evangelho, no cantinho da página aqui, ó. Encontrou? Encontrou? Olha o que diz. É uma conversa de Paulo comparando a igreja com Cristo como esposo e a esposa. Eu não vou falar sobre esposa e esposo agora. Vamos observar o que Paulo entende sobre a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Presta atenção numa coisa: Cristo amou a igreja, Cristo se entregou pela igreja. Continua. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Olhe lá, o banho da água do batismo unido à palavra. Batizar, mas não escutar a palavra, a pregação da palavra, e não se converter, não adianta nada. É isso que purifica cada um de nós. Versículo 27, leia. Ele quis apresentá-la, apresentar a igreja, apresentá-la a si mesmo. Olha que coisa linda, brada, esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Cristo olha para nós da igreja, não vê em nós nenhuma mancha de pecado, nos vê santa. Cristo olha para nós e nos vê uma igreja, uma esposa esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, santa e irrepreensível. Versículo 28.
E 8. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Continua. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Nós somos o quê? Membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mulher e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Leia. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Como o homem e a mulher deixam a sua casa, vem aqui diante do altar, pelo sacramento do matrimônio, embora sejam dois, se tornam uma só carne. Assim nós, sendo muitos membros, chegando aqui na igreja, recebendo o batismo, a palavra e a Eucaristia, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. A razão de Cristo se dar a nós é para tornar-nos corpo dele, esposa dele. Isso é deve ser a motivação mais elevada que um cristão deve ter. Para que é que eu vou para a igreja? Porque eu quero ser membro do corpo de Cristo. Eu quero fazer parte da igreja que é esposa de Cristo, que Ele purifica e cerca de cuidado e alimenta. Ai, padre, mas eu não estou muito afim desses trem da igreja, dessas doutrinas não. Eu quero mesmo é que Deus me abençoe e que eu consiga o que eu quero. Aí Jesus fala assim: e você também quer ir embora? Pode ir. Repito. Vamos ver primeiro a resposta de Pedro. Quando Jesus pergunta aos 12 apóstolos, que representa os 12 alicerces da igreja, as 12 colunas. Jesus pergunta aos 12, mas é Pedro que responde, porque ele é o primeiro papa. O que sai da boca de Pedro é o conjunto de tudo que a igreja crê. Pedro responde a Jesus, versículo 68, igreja, para fazer o chão tremer. Leia comigo. Quando Jesus perguntou: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: brada. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Ai, Jesus, se está difícil com o Senhor, se está difícil nessa igreja, com esse padre custoso, com essa comunidade custosa, Jesus, se está difícil, se a gente sair daqui vai piorar, mas vai piorar muito, Jesus. Quando eu era criança, aquelas famílias de 10, 15 filhos, não é? A gente tinha que todo domingo ir à missa, e era longe, 20 quilômetros, 10 quilômetros de carroça a pé no lombo do cavalo, nem bicicleta tinha. Mas a mãe não permitia que a gente passasse o dia do Senhor sem ir à missa. A gente acordava cedo desse tamanho, querendo dormir, e falava: mãe, para que ir nesse trem de igreja rezar? Olha o tanto que a nossa vida está sofrida, olha a bagunça que está aqui. A mãe corria uma lágrima no olho e dizia para a gente assim: meu filho, se indo para a igreja e rezando e recebendo Jesus está difícil, você não tem noção do que vai ver a nossa vida sem Jesus. Entendeu? A mãe, a minha avó, minhas tias diziam isso para nós com lágrima nos olhos. Se está difícil rezando, deixa a igreja e deixa Jesus para você ver o que vai virar. Deixa. É isso que Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus.
Sabe uma coisa que me impressiona profundamente? Todas as vezes que o padre reza a missa, cadê o missal? Todas as vezes que o padre reza a missa, antes da gente receber a Eucaristia, depois do Pai Nosso, a gente reza aquela oração para que o Senhor nos livre de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. A igreja diz: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí o padre, antes da gente receber a comunhão, o padre diz assim: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, a quem ele perguntou: vocês também querem ir embora? Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Gente, nós não estamos aqui porque somos um bando de certinho e santinho, não. Nós somos a igreja, um padre cheio de debilidade e de fraqueza, homens e mulheres cheios de debilidade e fraqueza. A gente está aqui não porque a gente é certinho, mas nós estamos aqui porque nós dependemos de Cristo para nele alcançar a salvação. Isso aqui é praticamente uma humilhação, um rebaixamento do nosso tupete. O padre que reza em voz alta dizendo: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Não deixa essa igreja rachar, não deixa as pessoas irem embora felizes porque não estão indo mais na igreja e ainda deram conta de levar um punhado. Não deixa. Repito, eu tenho muito medo de falar isso que eu vou falar, porque todas as vezes que eu vou falar isso, eu digo essa introdução, porque pode parecer que eu estou fazendo uma propaganda de mim, e querendo que vocês se submetam aos meus caprichos, mas não é isso não. A igreja é muito mais que o padre. Mas repito, sem Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Sem Ele ninguém aqui vai chegar ao Pai. Mas sem a igreja ninguém chega a Jesus. Está claro? Está claro? Sem a igreja não chegamos a Jesus. A igreja é uma ponte que Ele instituiu. O meio pelo qual eu chego a Cristo, a água do batismo, a Eucaristia, a palavra pregada, o sacramento do matrimônio, o sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos. A igreja garante que nós tenhamos a vida em Cristo. Por isso, você está aqui porque você quer ter uma vida em Cristo? Você topa e permite Jesus te perguntar: e você também quer ir embora e levar um punhado com você? Na minha vida de padre, e eu termino com isso aqui, uma das coisas mais sofridas que eu aprendi é que muita gente que ajuda a igreja, muita gente sozinho, porque todas as vezes que ajuda a igreja, recebe alguma contrariedade com o padre ou com algum membro da igreja e sai daqui metendo o pau na igreja, embora continue participando aqui e ajudando aqui, mas mete o pau na igreja. E aí, os primeiros a não querer ir comigo para a igreja é minha família. Porque todas as vezes que meu pai e minha mãe ajudam essa encrenca dessa igreja, ele volta para casa magoado, chateado, chorando. Quem quer ir para um diacho um trem desse?
Aquela ideia lá de Josué, da primeira leitura, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitos de nós não podemos falar isso, porque nós mal e porcamente damos conta de ir sozinho. Mas não conseguimos encantar um irmão, um parente, um vizinho, a própria casa. Nós não conseguimos atrair nossa casa para Cristo. E ainda procuramos Cristo, não porque o Divino Pai Eterno concedeu-nos a graça de estar nele, mas procuramos Cristo por causa das coisas da carne. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça a Jesus perdão por todas as vezes que você murmurou contra Ele e contra a palavra dEle, achando que é dura demais a palavra dEle para você. Peça perdão por todas as vezes que você ficou só com os pecados da igreja, que você tem prazer em escutar e falar mal da igreja, que é a esposa de Cristo, que é o corpo de Cristo. Peça perdão a Ele. Por todas as vezes que você vem na igreja e não recebe Cristo, e não procura Cristo, mas vem atrás dele para ganhar outras coisas do mundo e da carne, das coisas materiais, mundanas, e não do Espírito. Diga para Jesus: Senhor, hoje eu te peço, não me deixe ir embora, romper com a sua igreja, que é o seu corpo, que é a sua esposa. Não me deixe, Jesus. Que pecado nenhum do padre, das lideranças, das equipes, de membros da igreja, que pecado e fraqueza nenhum seja mais forte, Jesus, que o amor que eu experimento do Senhor, sendo membro do seu corpo, a igreja. Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, lava e purifica meu coração. Liberta-me de tudo que me afasta do Senhor e da sua igreja. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda a sua mão aqui para o livro da palavra.
Diga comigo, Jesus. Jesus. Eu creio Na palavra que ouvi. Na palavra que eu ouvi. Meditei e rezei. Meditei e rezei. Eu aceito essa palavra. Eu aceito esta palavra. Como palavra de salvação. Como palavra de salvação. Para a minha vida. Para a minha vida. Jesus. Jesus. Eu creio. Eu creio. E sei Que o Senhor me conhece. Que o Senhor me conhece. Mais do que ninguém. Mais do que ninguém. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Das minhas fraquezas. Das minhas fraquezas. No jeito de crer. No jeito de crer. Das minhas fraquezas. Das minhas fraquezas. Na fé. Na fé. Jesus. Jesus. Por sua palavra. Por sua palavra. Eu te peço. Eu te peço. Renova o meu crer. Renova o meu crer. Renova a minha fé. Renova a minha fé. Põe em meus lábios. Põe em meus lábios. Aquela profissão de fé. Aquela profissão de fé. De Pedro. De Pedro. Eu creio. Eu creio. Firmemente. Firmemente. Que tu és. Que tu és. O Santo de Deus. O Santo de Deus. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu Salvador. Meu Salvador. A quem eu irei, Senhor? A quem eu irei, Senhor? Só tu. Só tu. Tens palavras. Tens palavras. De vida eterna. De vida eterna. E é a vida eterna. E é a vida eterna. Que eu quero do Senhor. Que eu quero do Senhor. Que ninguém me dará. Que ninguém me dará. Nada no mundo me dará. Nada no mundo me dará. A vida eterna. A vida eterna. Que eu busco. Que eu busco. Eu espero. Eu espero. E acolho do Senhor. E acolho do Senhor. Para mim. Para mim. Para minha casa. Para minha casa. Para minha família. Para minha família. Eu creio. Eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Renova no meu coração. Renova no meu coração. Um ardor. Um ardor. Firme. Firme. Intenso. Intenso. Em tudo que o Senhor me fala. Em tudo que o Senhor me fala. Não me deixe ser fraco na fé. Não me deixe ser fraco na fé. O livro da palavra agora vai percorrer a igreja, passar aqui de frente e vindo para cá. Quando a palavra de Deus estiver perto de você, estenda as mãos para o livro da palavra. Quando o livro passar perto de você, faça uma reverência profunda e diz: a quem irei, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Vá renovando a sua fé. Pode ir lá perto e caminha diante das pessoas. Meu Senhor e meu Deus. Renova no seu coração. Meu Senhor e meu Deus. Renova na sua alma, no seu espírito. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Estenda as mãos. Dá-me uma fé. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. Testemunhada. No amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. Testemunhada. No amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Segure as mãos erguidas aqui e diga comigo: Jesus, Jesus,
Eu creio firmemente. Eu creio firmemente Que essa palavra vai me conduzir à verdadeira fé. A comer e beber seu corpo e sangue. E receber do Senhor a salvação. A vida nova. No Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça e num tempo de silêncio, ore, reze ao Senhor agradecendo essa renovação da sua fé, da sua esperança, da sua confiança, a certeza de que você veio parar aqui porque o Pai eterno te trouxe aqui. Agradeça ao Pai que trouxe você, agradeça ao Pai que possibilitou a você renovar sua fé em Jesus, a crer com a igreja que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, a crer com a igreja e na igreja que você é membro do corpo dele, que você com a igreja é a esposa dele. Agradeça a Jesus.